Meu nome é Volneida Costa, sou professora de Direito Constitucional aqui na PUC e estamos aí desenvolvendo um trabalho piloto destinado a preparar essa reta final para a prova da OAB, para o exame final da OAB. Pensamos aqui um módulo do Direito Constitucional, tendo em vista que envolve um conteúdo imenso, compartilhado em 3 momentos específicos. Esse primeiro momento que nós vamos abordar hoje diz respeito especificamente à organização do Estado, aquela matéria envolvendo a criação e reorganização de municípios e estados, criação, né, popularmente chamada, os requisitos mínimos do processo para criação de estados. Também a parte de competências, que é uma matéria bastante densa e muitas vezes repetidas nos exames de OAB, né? Frequentemente nós temos uma proporção aí de 16% a 17% de questões que envolvem competência legislativa, competência administrativa, especificamente voltadas aí para a competência privativa da União, competência concorrente entre os entes federados. Então, é uma matéria importante nos exames de ordem, que frequentemente cai e que exige muito pouco do aluno, quase sempre aí um conteúdo mais de fixação, né, dos dispositivos constitucionais, logicamente com uma interpretação sobre elas. Também a intenção nossa abordar a parte efetiva de intervenção federal. Temos aí algumas temáticas relacionadas ao cumprimento dos direitos fundamentais, descumprimento de decisões judiciais, que, associada à atuação do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e também, né, a intervenção espontânea por parte do presidente, pode ocasionar questionamentos no exame de ordem. E, logicamente, a questão envolvendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Judiciário. E dentro do Judiciário, né, uma matéria fundamental que será o controle de constitucionalidade, mas que nós não vamos abordar aqui. Então, nós selecionamos para esse primeiro contato, esse primeiro tópico, né, criação de municípios e de estados, questões relacionadas à competência concorrente, competência exclusiva ou privativa no campo legislativo, né, a questão selecionada é sobre competência privativa, intervenção federal e o poder legislativo. Dentro do próprio poder legislativo nós temos uma série de temáticas fundamentais, como que, por exemplo, nós estamos num momento de grande questionamento dos foros privilegiados, né? Então nós temos aí uma quantidade de temáticas envolvendo a questão das imunidades parlamentares, as questões de exceção abordadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo prisão de parlamentares, de deputados, coisas que nunca ocorreram na nossa história aí republicana ou que raramente foram apresentadas. Então, a tendência é a OAB trazer isso para dentro do exame da ordem, como já fez ocasionalmente em relação à imunidade, ao processo de impeachment também. Dentro da temática do poder legislativo, é fundamental também que seja aprofundado o processo legislativo. O processo legislativo, nós vamos tentar associar ele já com o controle de constitucionalidade, né, filtrando questões. Então, esse módulo de Direito Constitucional, nós vamos compartilhar ele com a professora Fernanda Brusoni, que fará um segundo momento também, tá certo? Então, com bastante tranquilidade, nós preparamos aqui, filtramos apenas 5 questões para a gente comentar, discutir, para você ver o quanto pode ser fácil, né, e o que requer em cada questão de você. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui de colocar a questão na tela para você ler e a gente vai comentando o que seria a correta, por que ela é correta, a errada, por que ela é errada, né, como uma metodologia para você também utilizar depois na hora de fazer o seu exame, né, de resolver as suas próprias questões, tá bom? Então vamos aí para a primeira questão envolvendo um exame, um dos últimos exames aqui da OAB, que é o exame 18, a questão 18 do exame 18 da ordem. Na tela
né, vocês podem ver que envolve aí uma questão relacionada aos tipos específicos de, vamos dizer assim, de movimentos possíveis visando a alteração dos limites territoriais de um Estado, que também podemos reproduzir em termos de município. Então, a Constituição prevê basicamente 4 tipos, né? O desmembramento, que pode ser tanto para formar um novo Estado, quanto pode ser para anexar uma parcela desse Estado desmembrado a um outro já existente. Então, nesse caso, a gente tem aquelas situações em que não há uma alteração significativa em termos de aumento de senadores, aumento de deputados, dependendo. Simplesmente eu vou ter um Estado que ficará menor e um outro que ficará maior em termos de território e população. O desmembramento também pode ser para formar um novo Estado. Nesse caso, o Estado de origem permanece íntegro e a gente tem a formação de um novo Estado, um novo CNPJ, uma nova personalidade jurídica. É o que se tentou, por exemplo, no caso do Pará, um desmembramento do Estado visando a formação de mais 2 novos estados. Nesse caso que está sendo proposto aqui, é uma questão envolvendo desmembramento, por isso que é importante a gente recordar os conceitos aí formais que envolvem. Mas também seria possível a criação de um novo Estado a partir da fusão, da incorporação, e nesse caso o Estado de origem ele é extinto, a personalidade jurídica ela é extinta, e também a subdivisão, que também ocorre a extinção do Estado de origem para dar origem a 2 ou mais estados. O mesmo movimento valendo para os municípios, sempre lembrando isso. Então, essa questão aí diz o seguinte: parte da população do Estado V, situada ao sul de seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo Estado membro da República Federativa do Brasil, o Estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do Estado V. O tema desperta muita discussão em todo o Estado, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Para você assinalar. Então, a questão A. O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. Nesse caso aqui, é fundamental que você recorde 2 conceitos importantes. O primeiro, que é a separação, o separatismo, não é o caso aqui, não se pretende aqui desgarrar da federação, criar um novo Estado-nação. O que se deseja aqui no enunciado da questão é simplesmente dividir, separar, desmembrar uma parte desse Estado lá do Sul. E, curiosamente, nesse momento que nós estamos vivendo, existe um grupo no Rio Grande do Sul discutindo exatamente isso, querendo aí criar um Estado novo dentro da nossa federação. Então, nesse caso aí, não é separatismo, por isso a gente não pode falar em direito de secessão. Direito de secessão somente seria utilizado caso fosse separação, quebra no nosso modelo federativo. Então, essa questão A, a gente já descarta ela assim que já lê. A questão B. O desmembramento pode ocorrer contanto que haja aprovação por via plebiscitária exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. Ora, essa questão é extremamente simples, uma vez que não basta o plebiscito, e mesmo que ele venha a ocorrer, não é somente em relação à população que está se desmembrando ou que será desmembrada. Todos os interessados nessa questão, e aí por população diretamente interessada, a gente vai entender aqui exatamente os eleitores daquele Estado, no caso, que pretende aí discutir essa alteração de seus limites. Essa questão já foi objeto de questionamento no Supremo e acabou prevalecendo dessa ideia. Lembrando ainda
que o texto constitucional fala em população diretamente interessada. E a gente sabe que quem vota efetivamente é o eleitor, né? Então, embora seja uma questão objetiva e tem que ser o mais fiel possível ao texto legal, onde a gente lê população, a gente vai ler eleitores, né? Vai entender como sendo eleitores. A letra C. Além da aprovação pela população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. Então, essa questão correta, né, até por transcrição literal do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, que prevê que, além do plebiscito, eu preciso que seja aprovada e depois sancionada essa lei complementar no plano federal para efetivamente criar um novo estado, mexer nos limites territoriais, né, independentemente de ser para a criação ou não de um outro estado. E a letra D, que também está errada e diz assim, ó, além da manifestação da população interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o desmembramento dos estados seja precedido de divulgação de estudos de viabilidade. Nesse momento, você que já está estudando para a prova, já está afiadinho, já percebeu que não existe a necessidade de estudo de viabilidade técnica para a criação de estado, mas é um requisito fundamental, primordial para a criação de municípios. Então, eventualmente, numa questão em que haja aí discussão sobre criação de municípios, eu preciso lembrar que o município, antes que seja realizado o plebiscito, precisa vir esse estudo de viabilidade. Tá? Então, a gente aproveita que a gente está estudando a criação de estado também para recordar o caso dos municípios. Né? Município ainda está na dependência da criação de uma lei complementar federal, dispondo sobre o período no qual se poderá fazer essa discussão, e quando vier essa lei estabelecendo o período e as condições, aí sim se fará o estudo de viabilidade técnica, posteriormente, sendo viável o município, aí assim poderemos fazer o plebiscito e, se aprovado no plebiscito, partir para a elaboração de uma lei estadual e não federal. Tranquilo? Então, essa questão C seria correta. A questão seguinte diz respeito à questão das competências, né? Sempre a temática envolvendo competência legislativa, administrativa, é um tormento na vida dos alunos, né? Porque é uma matéria bem decorativa mesmo, né? Eu tenho que efetivamente buscar memorizar aí o artigo 22, o 23, o 24, o 31, o 30 e o 31 da Constituição. E nesse caso aqui nós temos uma situação específica envolvendo a competência do Estado. Então veja essa questão, olha. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de norma geral sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Assim, 2 anos após a lei de 2003 ter sido aprovada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei F de 2015, estabelecendo normas gerais sobre a mesma matéria. Sobre esse caso, assinalar a alternativa correta. Então, antes da gente verificar aí as alternativas, convém também que a gente se recorde do conceito de competência concorrente entre os estados e a União também. Então, quando há uma competência concorrente, lá do artigo 24 da Constituição, a União ela tem a competência para legislar sobre as normas gerais. É ela que é responsável por dar os contornos gerais sobre aquela matéria. E cabe aos estados suplementar essa legislação federal naquilo que for conveniente, que for pertinente a cada região, a cada estado. Então, o estado entra suplementando a legislação federal para preencher esse vazio, né, ou para adequar essa norma federal ao estado. Né? No caso aqui, a União é omissa, ela não fez essa lei federal, né, essa lei geral regulamentando a matéria.
E aí, a própria Constituição, no artigo 24, assegura que, na ausência de uma lei federal, né, uma norma geral elaborada pela União, o Estado exerce a competência plena para fazer a norma para aquela matéria específica. E assim, esse caso aqui, o Estado fez. Legislou plenamente sobre uma determinada matéria e, após 2 anos dessa norma, a União resolve legislar. Tranquilo, é direito dela, é competência dela, ela pode fazer isso, né, sem nenhum problema. A questão é o que acontece com essa lei estadual quando a União resolve exercer a sua competência ao elaborar essa norma geral. Ora, nesse caso, o próprio artigo 24, os parágrafos do artigo 24, dispõem expressamente que, quando há uma legislação superveniente federal, né, da União, ocorre aí uma suspensão de eficácia da lei estadual naquilo que se contrapor à norma federal, né? Não é que há propriamente uma hierarquia, há matérias diferentes, né? Então, se a norma estadual que foi feita anteriormente se chocar com a federal, em termos gerais, ela vai perder a sua eficácia. Então, não se trata aqui de revogação, né? Não se trata de discussão propriamente de hierarquia, são matérias diferentes. Então, leia aí as alternativas que nós temos. Olha. Na alternativa A Lei E de 2003 foi devidamente revogada pela EF de 2015, posto não ser admissível no caso que uma norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de uma lei federal a respeito da mesma temática. Nós já vimos que não se fala aqui em revogação, né? É uma simplesmente perda de eficácia. Então, essa eu já descarto como sendo errada. A alternativa B, a Lei E do Estado, né, de 2013, perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzida pela Lei F de 2015, mantendo a eficácia na parte que for compatível com a lei federal, né? Isso é tranquilo, né? Expressamente o que dispõe o artigo 24 da Constituição. As outras duas, olha, seguem na mesma linha da alternativa A. A Lei F não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da Lei E, veiculando norma específica, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União. É exatamente o contrário disso, né? A lei editada pela União deve prevalecer em termos gerais sobre aquela do Estado. E a letra D, a competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum, e aí competência comum não tem nada a ver com competência concorrente, por isso você já descarta, porque há uma impropriedade aí, né, em associar competência concorrente com competência comum. Né? Se eu domino esses conceitos, competência comum, competência concorrente, competência privativa e exclusiva, ao associar esses dois, você já nem precisa continuar lendo, porque você já viu que é um absurdo eu misturar competência legislativa com competência administrativa, que é a comum, tá certo? Então, nessa questão, né, exige aí uma compreensão sobre a terminologia e, logicamente, ler o conteúdo aí, qual que é a matéria concorrente, qual que é a matéria específica de competência exclusiva, de competência privativa e também a parte residual aí dos estados e dos municípios lá no artigo 30 da Constituição. Muito bem, essa terceira questão que nós vamos ver também é de competência, né? Dê uma olhada aí no enunciado dessa questão. Determinado estado da federação vivencia sérios problemas de segurança pública, sendo frequentes as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais realizados no âmbito do Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei estadual estabelecendo a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência no âmbito do Estado. Diante de tal quadro, assinale a alternativa que se ajusta à ordem constitucional.
A questão aqui é, o Estado pode legislar sobre matéria processual, no caso aqui processual penal, é competência do Estado, ele pode fazer isso? Né? Então, as alternativas que nós temos aí, né, ora afirmando ser constitucional, ora inconstitucional, com argumentos para um e para outro. Então, na primeira resposta, a lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere na competência local dos Estados-membros, versando sobre interesse local. Ora, já está errada por estabelecer esse termo, né, de local. Essa é uma terminologia que a gente utiliza para municípios. Né? Dentro da competência municipal é que nós usamos essa terminologia, né, do peculiar interesse, do interesse local, prevalecer sobre o regional e sobre o geral. Né? No caso aqui, a norma é inconstitucional. Né? A alternativa B. A lei estadual é inconstitucional, pois afrontou a competência privativa da União de legislar sobre direito penal, direito processual penal. O penal também, obviamente. Né? Então, essas matérias que estão elencadas no artigo 22 da Constituição, a menos que haja uma delegação através de lei complementar federal, né, não é possível haver delegação para os estados. O direito processual, tanto quanto o direito penal, não é passível aí, de ser legislado pelos estados. Então, essa seria a alternativa correta nessa questão. A alternativa C e D, também aí uma constitucional, a outra inconstitucional, a justificativa da C, pois a matéria se insere na competência delegada da União, versando sobre direito processual. Ora, o enunciado aí, em momento algum, fala que houve delegação. Né? Então, se o enunciado não falar expressamente, não é porque está passível de ser delegado que o Estado pode vir automaticamente legislar sobre essa matéria. Então, haveria aí a necessidade de uma lei complementar delegando isso. Tá? E a letra D. A lei estadual é inconstitucional, pois comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria estar previsto na Constituição Estadual. Ora, aqui nada tem a ver com a Constituição Estadual. Né? Mesmo que houvesse isso na Constituição Estadual, não poderia ser porque o comando é da Constituição da República, do artigo 22. Não é? Então, não teria essa força de conceder, de ampliar a competência aí dos estados para legislar sobre matéria processual. A questão seguinte, a quarta questão, nós temos aí uma questão importante, também sobre competência envolvendo os municípios e também o Distrito Federal. Então, veja aí a questão 16, extraída do exame 19 da OAB. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de uma lei distrital também legislar sobre a matéria. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição Federal de 88, assinalar a alternativa correta. Então, nesse caso, a gente precisa lembrar que o Distrito Federal ele tem uma situação híbrida, né? A ponto do José Afonso da Silva falar que ele é um super município e quase um estado. Então, ele vai acumular todas as competências dos municípios e praticamente todas as competências dos estados-membros. Então, por essa razão, ele pode sim, se essa matéria envolve interesse local, específico ali em relação às agências bancárias, à segurança nas agências bancárias do Distrito Federal, ele pode sim legislar na esfera ali do que seria competência municipal. Então, a questão aqui correta, né, seria a letra A. Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios também.
né? Então, as demais, o quê? São todas hipóteses absurdas que vedariam aí essa possibilidade do Distrito Federal legislar sobre a matéria, né? E, em geral, quando você já identifica a questão na letra A, significa que você está ganhando tempo na prova da OAB. Né? Já tenho certeza sobre a resposta, domino o conceito, já marca e parte para outra questão. E a próxima questão diz respeito aí à questão específica envolvendo os parlamentares, né? Nós temos aqui uma situação de privilégio de foro. Olha. A questão é a 15 também desse exame, desse último exame aqui da OAB. O enunciado é assim: após ampla investigação, os órgãos competentes concluíram que o deputado federal X praticara um crime de homicídio, figurando como vítima o também deputado federal Y, seu desafeto político. Esse fato, ocorrido dentro das dependências da respectiva Casa Legislativa, despertou intenso debate a respeito de qual seria o órgão competente para julgá-lo. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que X deve ser julgado. Por quem? Ora, aqui a gente tem uma das questões mais polêmicas hoje, que envolve o foro privilegiado, né? Tanto os deputados quanto os senadores, em relação aos crimes comuns praticados após a diplomação, né, tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Então, se eu já identifico com clareza nessa questão do privilégio de foro, né, por mais questionável que isso seja hoje, né, eu já vou direto na questão que prevê a competência do Supremo, certo? Nós temos aí as alternativas, né? As alternativas ABCD, né? Primeiro, pelo Supremo Tribunal Federal, órgão competente para processar e julgar os deputados em qualquer infração penal comum, né? Logicamente, após a diplomação, né? Então, seria a resposta correta. A linha B, Tribunal do Júri, né? Nós temos aqui, e nesse caso, uma exceção importante ao Tribunal do Júri. Né? Os crimes dolosos contra a vida, se fosse praticado por uma outra pessoa comum, de fato, seriam encaminhadas ali para o Tribunal do Júri. No caso aqui, né, é uma exceção. Né? Nós vamos para o Supremo Tribunal Federal por conta aí do privilégio de foro. A outra hipótese C seria o STJ, né, que não tem competência, né, não tem nada a ver, não temos aí a inserção dentro do artigo 105, e a última alternativa seria a própria Câmara dos Deputados. Ora, os parlamentares têm foro no Supremo e não na Casa Legislativa a que ele pertencer, correto? Então, é uma questão aí relativamente fácil, somente para você aí fazer essa discussão novamente do que é a imunidade formal, né, que está relacionada às condições do processo, ao foro privilegiado, à prisão de parlamentares, né, e distinguir também futuramente, a hora que for fixar mais a matéria, em relação à competência material, né, envolvendo aí os atos praticados pelo parlamentar em decorrência aí do exercício do mandato, certo? E aí também nós teríamos a imunidade, a inviolabilidade, e não questões relacionadas a foro. Muito bem, pessoal, é isso que a gente tinha por hoje. Esse momento é muito bacana, né, que a gente revisa os conteúdos aí acumulados durante todo o curso, né? Sempre importante estar com uma Constituição atualizada em mãos, né, ler com atenção, né, procurar fixar, né, adequadamente aí os conceitos e também o texto. Né? Aqui, essa prova objetiva, o que conta mesmo é a interpretação da lei seca, e no caso nosso, a Constituição. Então, nos próximos encontros aí, a gente pretende abordar outros temas, né, relacionados também ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao controle de constitucionalidade, e estamos tentando preparar um módulo também específico para a parte dos direitos fundamentais do artigo 5º.
né? Espero que tenham aí vislumbrado, né, um pouquinho dessa tarefa e contribuído também para o sucesso de vocês, tá? Até a próxima, obrigada.